Hoje foi o dia, né? Os caras achando que não, agora a gente sai. Agora a gente vai sair, mas não deu certo, né? Fizeram lá uma série de apresentações aí, mirabolantes, as coisas que já foram feitas com os primeiros vagabundos que estão agora réus, né? Aquele primeiro grupo que tinha Bolsonaro, generais e tudo mais. A mesma conversa fiada, que já sabe que não vai dar certo. Eu fico aqui pensando, sabe? Assim, eu estudei direito e fiz uma faculdade de direito e eu fico pensando, cara, eu vou repetir alguma coisa que eu já sei que não vai dar certo. Porque o caso é o mesmo, as questões são as mesmas, o assunto é o mesmo, só os réus que são diferentes. E eles lá com essa conversa fiada, não pode ter o mesmo... Vamos colocar algumas questões em resumo aqui para você, tá? Porque eu vou trazer aqui um trecho de uma fala de um dos advogados, vou trazer para você a resposta do Alexandre de Moraes e uma análise. Mas basicamente é aquela coisa, olha, vocês não podem julgar, né? Se for julgar, não pode ser na primeira turma, tem que ser no STF, aquela coisa toda de sempre, né? Alexandre de Moraes não pode porque faz parte do processo, que é uma coisa absurda, porque ele passou a ser vítima depois do início. E você imagina o seguinte, se você não quer ser julgado por um juiz, você vai lá e comete um crime contra o juiz e fala, não, ele não pode me julgar mais. É absurdo isso. O Zanin, por ter sido advogado do Lula, que é uma coisa completamente sem sentido. O Dino, por ter sido ministro. Então, quer dizer, é sempre aquela conversinha fiada que não dá em nada e, logicamente, tudo foi negado. E eu vou trazer algumas dessas coisas aqui para você. Eu quero começar com uma fala importante que foi feita pelo Camarote. Ele traz um elemento que é fundamental para você ter o entendimento do que aconteceu hoje aqui. Dá uma olhada nessa análise que vale a pena, olha só. Por que a pressa agora do PL verbalizado pelo próprio Sóstenes Cavalcante, que é o líder da bancada? Porque o grupo bolsonarista já identificou que a cúpula do Congresso Nacional, ou seja, tanto a cúpula da Câmara como do Senado, está buscando uma alternativa a esse texto, né, que poderia ser na forma de um outro projeto apresentado até mesmo pelo Senado Federal. A informação que eu tenho, informação importante, é o seguinte, que esse texto ele teria sim a possibilidade de redução de pena de condenados pelo ataque, tentativa de golpe no 8 de janeiro, principalmente aqueles executores que estavam ali na linha de frente, mas para as lideranças uma ampliação de pena. Na prática, esse pessoal que já foi uma parte, inclusive, já teve condenação no Supremo Tribunal Federal, então esse pessoal deixaria de ser muleta para as lideranças que ainda não foram condenadas pela tentativa de golpe de Estado. Então, ao invés dessa que você falou, o Mauro falou, dessa anistia ampla, geral e restrita, pegando o mote do que foi a anistia dos anos 70, ela não pegaria as lideranças. E aí não seria uma anistia, poderia ter sim uma redução de pena, mas sem anistia. E, ao mesmo tempo, abriria espaço para ampliação de pena. Isso sim pode ter essa reação do PL de querer de todo jeito aprovar com velocidade esse PL da anistia, porque está havendo uma nova articulação sendo feita. Então vamos lá, existe um interesse do PL, que na verdade não é do PL, é do Bolsonaro, de que ele, Bolsonaro, tenha a anistia prévia, né, que é uma coisa até meio estranha, né, que não foi condenado ainda, mas já é anistiado antes de ser condenado. E esse interesse, inclusive hoje, ele deu uma entrevista para o SBT em que o próprio Bolsonaro estava lá no leito do hospital e tal, ele assume isso, fala, olha, todo esse trabalho do PL da anistia é para mim.
Então, existe esse interesse. Isso daí, na verdade, da forma como está sendo colocado, não vai ter muita força lá no Congresso. E aí, o que pode ter força no Congresso? É eles atenderem o discurso que não só o PL, como o próprio Bolsonaro usa para poder esconder o fato de que esse PL beneficia o Bolsonaro. O que eles dizem? São os golpistas. É o pessoal que foi preso lá no 8 de janeiro, esse pessoal todo, é a mulher do batom, é a tiazinha que fez cocô, é esse pessoal. A gente está defendendo esse pessoal. Então, o pessoal falando, é assim? Então, beleza. A gente vai tentar diminuir a pena desse pessoal. Só que aqueles que tramaram o golpe, esses nós vamos aumentar a pena. Isso daí é maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso. Porque, na verdade, a gente sabe, vamos conversar, só que tá só nós dois aqui, só tá nós dois conversando. A gente sabe que esse pessoal todo que foi preso lá no 8 de janeiro são todos golpistas. E são canalhas, porque tem um sentimento, a meu ver, um sentimento perverso. São perversos. São extremistas de direita, gente perversa. Mas a gente sabe, como eu já disse aqui inúmeras vezes, que eles são massa de manobra, é gado. É gente que entrou no meio dessa paranoia criada pelo Bolsonaro e por esses deputados extremistas, esse pessoal de internet, né, esses comunicadores da extrema-direita, e eles entraram na loucura, enlouqueceram junto. Então, de certa forma, lá embaixo, onde eles estão, eles não são vítimas, tá? Eu nunca vou dizer isso, porque o pensamento deles é contra a esquerda e é para matar mesmo, eles aceitam fazer o que for contra a esquerda. Então não vou defender, mas eu sei que eles são instigados a isso. E eu sei que o perigo está lá em cima. É em gente como o próprio Bolsonaro, como esses generais, como esses comunicadores da extrema-direita, esse pessoal que ganha dinheiro para defender golpe. E aí, gente, eu acho que faz muito sentido. Então vocês estão defendendo a galerinha lá embaixo? Ok, a gente diminui a pena. Porque, de certa forma, daqui a pouco, gente, nesse mês já vai ter gente aí que já vai ter a progressão de pena, já vai cumprir a pena em semiaberto esse mês, tá? O pessoal que foi condenado lá no começo. Então, ok. Agora, lá em cima, seu Bolsonaro, os generais, esses canalhas vagabundos, esses vão apodrecer na cadeia. Então, coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, tá? Eu vou trazer rapidamente aqui, porque eu já percebi que o vídeo tá longo. Então eu vou trazer aqui para você rapidamente uma fala de um desses advogados que defenderam lá o Felipe Martins. Se você não sabe, o Felipe Martins foi esse cara, esse canalha supremacista branco que fez esse gesto de supremacia branco atrás lá do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Brasileiro supremacista branco. Brasileiro. O sujeito é brasileiro. Entendeu? Porque, gente, é um absurdo a gente ser supremacista branco no Brasil, tá? É absurdo. Porque os supremacistas brancos nos veem como escória da humanidade. É importante colocar isso, tá? E aí o advogado dele faz a sua apresentação. Eu vou colocar aqui alguns trechos, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Você já estava esquecendo, hein? Dê o like no vídeo, por favor. Eu tô de olho, dê o like. Mas vamos ao advogado. Então vamos diretamente ao que é necessário que se diga. Com relação às preliminares que foram articuladas por escrito, são diferentes daquelas preliminares que foram julgadas no núcleo 1. Por quê? Porque no que diz respeito a Felipe, nós temos recortes personalíssimos. Por essa razão, essa bancada chama a atenção do Supremo Tribunal Federal para que enfrente essas questões levando em conta essas especificidades. Porque se simplesmente nós sobrepormos umas sobre as outras, nós estaremos deixando de enfrentar e de prestar a jurisdição. Com a máxima vênia e com toda a humildade do mundo, esse advogado pede a essa corte que esclareça essa bancada de defesa. Porque essa prova nós queremos enfrentar neste momento, ministro Fux. Nesse momento, ministro Flávio Dino. Porque essa prova faz a contraprova dessas 5 datas de reuniões que Felipe nunca participou. Só uma questão aqui, tá? Esse Felipe Martins chegou hoje lá
com o nariz lá em cima. Ele se sentia o Elvis Presley no Aloha from Hawaii. Com a diferença que o Elvis Presley tem talento, né? Eu não sou aquele fã, mas... Entendeu? A diferença é grotesca, né? Então o sujeito é arrogante, prepotente e com essa coisa extremista. E tem que deixar bem claro, esse cara foi o responsável pela minuta do golpe. Golpista canalha. Isso é bom a gente deixar claro aqui. E aí a gente vê os advogados fazendo a sua, que é o direito, que aí sim nós temos um direito, como se nada tivesse acontecendo, com um discurso muito bacaninha, com uma coisa assim muito legal, mas na verdade se atendo a detalhezinhos tão imbecis que no final das contas não conta nada para a defesa. Olha, não pode ser réu por esse motivo. Não trouxe isso. Trouxe algo que já está falando a respeito do momento posterior, que aí sim é a defesa do processo. Ali era a instauração do processo. Outra questão também que a gente viu hoje foram essas falas religiosas. Eles ficaram fazendo lá um espetáculo religioso. Todos esses advogados agiram quase como políticos ali. E tentando falar não para os ministros que estavam ali fazendo o julgamento, mas principalmente para a sua plateia, para os extremistas de direita, que adoram o discurso religioso. E aí vem o Flávio Dino e dá uma chapuletada daquelas. Olha, o Flávio Dino é um sujeito fora da curva mesmo. É uma pena que a gente não pode fazer campanha para que ele fosse o presidente do Brasil. É uma pena. Seria um presidente histórico, o único que estaria próximo à altura do Lula. Mas vamos ver essa resposta do Flávio Dino, que é uma resposta a esses advogados que ficaram usando a Bíblia e ficaram usando religião lá no meio. Olha só. Houve muitas alusões bíblicas de altíssima qualidade na tribuna e me lembrei agora, ouvindo o ministro Alexandre, de outra, que consta do Gênesis, das primeiras páginas, a criação do mundo. E Deus separa terra e água. E, de fato, se os julgadores estão na terra e as partes estão na água, o Ministério Público é uma península, ou seja, está ali na transição. Porque o Ministério Público, é claro, não julga, ele propõe uma tese. Então, ele está ali na fronteira, obviamente, do promotor natural e é parte, sem dúvida. Por isso, tem que ter a neutralidade axiológica para valorar as provas de modo consistente e, portanto, não há, nesse momento, condições para dizer que, ao propor uma tese, o tribunal rompeu essa neutralidade técnico-científica, exatamente pela sua condição de zona de transição entre terra e água, essa condição peninsular do Ministério Público. Por isso, eu acompanho o eminente relator. Tal qual um Kid Bengala, Flávio Dino retira sua trozoba de 40 centímetros e bate na mesa. Porque é isso, sabe? É aquele negócio. Os caras todos tentando trazer uma erudição, todos tentando trazer um negócio do outro mundo. E ele vai lá e fala, então é para ficar utilizando alusões bíblicas, então deixa eu colocar aqui dentro desse paradigma bíblico aqui. Mas quem realmente se deu muito bem ali, como sempre, foi o cabeça de ovo. Sim, Alexandre de Moraes. Se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você, a sua família, do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito,
Tantas pessoas defendem isso. Então, as pessoas de boa fé devem refletir sobre isso. Se na minha casa eu não admitiria que destruíssem, usassem violência, grave ameaça para me tirar do comando da minha casa, por que eu vou admitir isso para o país, para a república que elegeu democraticamente os seus membros? Esta foi uma das coisas mais maravilhosas que a gente já ouviu. O Xandão é mais orelhudo do que eu. E ele tem sobrancelha. Eu sou careca até na sobrancelha. Senão, eu iria fazer um cover do Alexandre de Moraes e ia repetir isso. Se fosse na sua casa. Isso é maravilhoso. Não, isso é maravilhoso, hein? Isso daí foi maravilhoso. Então, vamos bater palma aqui ao Xandão. Parabéns, Xandão! E aqui a fala final, que foi o momento em que o Zanin coloca ali o resultado do que aconteceu hoje, olha só. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, no julgamento do mérito da PET 12.100, recebimento de denúncia do Núcleo 2, verificou estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal e recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Ferreira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes, Silvinei Vasques. E também, em razão do término da análise deste recebimento de denúncia, cancelo a sessão extraordinária agendado para amanhã às 8 horas. Por que cancelou? Porque os caras, eles fizeram tudo em toque de caixa e falou, não, cara, como se diz em impostos e caudas, prega o rei. Prega o rei. E tá todo mundo aí, né, mais uma vez virando réu. E esperamos que sejam presos e esperamos que esses golpistas possam também servir como um exemplo negativo do que não se deve fazer dentro de uma democracia. Eles vão chorar, eles vão espernear, eles vão utilizar os vagabundos lá no Congresso da extrema-direita para tentar reverter a situação, mas por uma glória divina, nós temos o STF fazendo a sua parte. Coloca aqui nos comentários o que você acha. A gente tem aquela dica especial e eu hoje tenho o meu celular que é comunista, que é para mostrar para você que apenas com seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser e você pode ter uma renda extra. Entre para essa escola, a Escola de Negócios, que vai fazer com que você tenha acesso à oportunidade de trabalhar pela internet, apenas com seu celular. Não precisa ser expert em internet, não precisa entender muita coisa. Se você tem um celular, é só você seguir as inscrições, siga simples instruções e você já pode começar a ganhar dinheiro. Não se esqueça. Siga as instruções e você pode ganhar essa renda extra. R$300, R$500, R$1.000. Ninguém está dizendo que você vai ganhar rios de dinheiro, tá? A gente está dizendo que você vai trabalhar e ter uma renda extra. Primeiro comentário fixado. Você vai lá no comentário, o primeiro fixado, você clica lá, aí você vai direto para o WhatsApp e lá no WhatsApp eu explico tudo para você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam... Primeiro comentário fixado, hein? A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude para a gente continuar o nosso trabalho. Você pode ser um membro do canal, você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dá essa força para a gente, dá essa moralzinha, né? Qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. E a gente está sempre aqui trabalhando para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar muito desse vídeo aqui que o YouTube separa especialmente para você.